Eu gostaria de falar sobre esse tema, a certidão de nada consta do céu. A certidão de nada consta do céu, em primeiro lugar, esse é um documento que informa a inexistência de dívidas. No documento diz, ele não tem dívida, nem de pensamento, nem de palavras, nem de ações, nem omissões. Esse documento foi anunciado no Antigo Testamento. Observe o versículo 21. Vamos ler o 21? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que coisa gloriosa aqui. Essa mensagem desse documento foi comunicado pela lei de Deus e pelos profetas de Deus. A certidão de nada consta é uma graça divina, é um favor divino. Deus, movido por amor, disponibilizou a nós obter o kit da nossa dívida para com Ele e para com sua lei. Isso é um ato de Deus, por isso que é chamado justiça de Deus. Ora, diz o apóstolo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A certidão de inocência foi elaborada antes da fundação do mundo. Não foi um projeto feito depois da queda do homem. Não pense que depois que Adão caiu, Deus aí, vamos providenciar aqui um meio de salvar. Não. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes do mundo ser criado, Deus já tinha providenciado essa certidão através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O anúncio da graça, da quitação das dívidas pecaminosas, foi comunicada de maneira embrionária no Éden e expandida ao longo de todo o Velho Testamento. Assim que o homem caiu, Deus comunicou essa certidão assim de maneira bem embrionária, né? Não muito clara, quando ele dá o castigo para a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá no Éden, Deus anunciou, olha, eu vou providenciar essa certidão que vai livrar vocês da condenação. Quando você lê todos os profetas, dentre eles Isaías, fala desse Salvador. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus, irmãos, manifestou a certidão de nada consta através de muitas promessas no Antigo Testamento. É só você ler com cuidado e você vai encontrar promessas de Deus para nos perdoar. Como diz o profeta Isaías, eu mesmo sou o que pago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele paga e diz, eu esqueço tudo que você já fez de errado. Muitos dos personagens do Antigo Testamento representam Cristo e a sua obra em favor daqueles que têm suas dívidas apagadas. É interessante, quando você lê a história de José, por exemplo, que ele
que ele se revela a seus irmãos, né? Ele então interpreta a vida dele, o que aconteceu com ele, dizendo: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Então José foi a providência divina para que o povo não perecesse. Esse é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os sacrifícios do Antigo Testamento, em sua maioria, representavam o preço pago para sermos declarados justos diante de Deus. Aqueles sacrifícios eram uma forma de Deus dizer: olha a certidão que eu providenciei para vocês. Havia um dia chamado a festa da expiação, quando era pago os pecados do povo, da nação. Tinham 2 animais que eram sacrificados. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, asperjá-lo-á no propiciatório, e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Então, aquele primeiro bode purificava através do sangue dele, aspergido ali no Santo dos Santos. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. As profecias sobre o Salvador falavam da pessoa e obra de Cristo que livraria-nos da nossa dívida eterna. Diz Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Tudo aquilo que nos condena, ele está lançando fora através dessa certidão. Quem então despreza o Velho Testamento não compreende que o fundamento do Evangelho se encontra nos escritos sagrados. A pessoa diz: o Velho Testamento é coisa do passado. Não, é uma mensagem nova. Foi ali que Deus começou a anunciar a salvação. E o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aos Romanos: separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Afirmar que o Deus do velho é o Deus da lei e da ira, e o do novo Testamento é o Deus da graça e da misericórdia, demonstra ignorância espiritual, porque o Deus do velho é o mesmo Deus do novo.